inicio mais essa reflexão, tomado de gratidão pelos imensos recados que tenho recebido. Ultimamente, eu tenho sido requisitado para abordar mais uma vez elementos do contemporâneo. Não que eu não tenha feito isso de forma indireta, mas há uma necessidade dos pares humanos de acalentar-se com reflexões pertinentes ao tempo em que vivemos. Então, hoje em especial, saudando o nosso querido Rubem Alves, que já partiu, que já nos deixou, mas também nos deixou de maneira extremamente ímpar reflexões como esta que versarei agora. Ele dizia o seguinte: quem não tem jardins por dentro, não tem jardins por fora, e nem passeia por eles. É mais ou menos isso. Ninguém pode dar aquilo que não tem, diria o professor Humberto Maturana. O professor Humberto Maturana retoma a reflexão do professor Rubem Alves quando ele diz, para que o outro possa oferecer algo, é preciso que ele tenha experienciado esta vivência afetiva na incumbência de transbordar isso a um não eu. Muito interessante. Hoje, em especial, nas minhas leituras de psicanálise, eu gostaria de dividir com vocês um fenômeno que também é descrito por Bauman, numa outra versão, mas que já foi objeto de estudo e de aprofundamento psicanalítico do querido Freud. Freud trata de um fenômeno extremamente interessante que ele observava já nos nichos sociais e que ele entendia que tinha que ser discutido. Não se deteve a esse fenômeno, mas Bauman, no contemporâneo e na pós-modernidade, vai falar dele, que se chama, instinto de horda. E eu tratei disso num escrito que fiz, lá no meu Facebook. O que seria o instinto de horda? E eu vou pedir licença para fazer a leitura do dicionário do que seria a horda. Horda é uma tribo de bárbaros, nômades, indisciplinados, que provocam desordem, que provocam brigas e que são agregados pela violência. Já o nosso Freud vai acrescentar dizendo que as hordas instintivas que estão no mosaico social, no contexto social, têm o seu libido de prazer em dizimar grupos, em exterminar grupos, em causar violência a ponto que grupos humanos desapareçam, sumam. E isso é extremamente interessante, porque se nós pensarmos no contexto social que nós vivemos, atravessado de incertezas, atravessado de superficialidades, onde realmente nós temos a impressão, de que nada vai mais durar, de que nada é sólido, de que nada é duradouro, grupos humanos, numa condição de autopreservação, desenvolvem mentalmente isto que nós chamamos de instinto de horda. O que é o instinto de horda? A necessidade que esses grupos conjuminados têm de dizimar aquilo que os incomodam. E isto é visto de tal forma, e com tal naturalização, que o sujeito ou os sujeitos agregados que sofrem do instinto de horda, eles vão, inclusive, externizar oralmente o extermínio, e além de externizar, o extermínio, eles têm uma justificativa racional para aquilo que fizeram. Quem de nós não lembra daquele rapaz que pôs fogo no mendigo, Ele disse, era só um mendigo, Quer dizer, o sujeito que sofre do instinto de horda, ele não vê vida, naqueles sujeitos. Ele vê ali elementos em potencial para, a violência.
Eles veem ali elementos em potencial para o extermínio, né? E aí nós vemos isto, né, muito bem mapeado, se tratando de grupos específicos, né? Negros, nordestinos, homossexuais, né? Há grupos de enfrentamento em regime de prontidão para a violência, se tratando desses grupos, né, identificados, né, que isso nos assusta. Isso nos deixa preocupado, porque a gente vê, né, que esses grupos agregados, eles têm, né, 3 dimensões muito configuradas. A dimensão do extermínio, a dimensão da caça, eles sentem prazer em caçar esses sujeitos, né, em encurralar esses sujeitos, né, da extinção, porque a ideia é que não haja nenhum, que ninguém fique para contar história. Né? A ideia da violência propriamente dita como uma concepção de violar o outro, né? E isso pode ser simbólico, ou seja, quando eu digo que, né, por juízo de valor, esse sujeito, pela cor da pele, né, pela orientação sexual, pela condição de geografia e de história, né, vale menos. Né? Ou tem menos agregado de valor do que o outro que, né? Isso também é instinto de ordem, né? Então nós vemos por aí em Casaco de Vison, né, muita gente, né, com um sofrimento. É isso que é interessante, e a gente tem que dizer essas coisas, com um sofrimento de horda, achando que pode apontar o dedo para o outro e dizer para o outro que ele não tem o direito de igualdade de oportunidades. Que o outro não tem o direito de ser e estar como presença no mundo. Então a ideia dos sujeitos agregados com a síndrome, ou com a ideia, ou com o transtorno, né, ou com essa ficção mental da horda, ou do instinto de horda, é livrar-se. É dizimar, né? E aí, se nós pararmos para pensar, né, tomando Bauman, nós vivemos numa sociedade de horda. As pessoas não têm, né, mais o bom senso de usar elementos, né, de zona de filtragem para se dirigirem umas às outras. A agressão está em todos os lugares, de todos os jeitos e de todas as formas. Mas quando as agressões são naturalizadas, foi apenas um negro. Foi apenas uma mulher lésbica. Ela não tem nem nome. O sujeito negro não tem nem nome. Era uma identidade negra. Não interessa quem fosse. Aquele nordestino que veio para cá, né? As nossas frases estão carregadas de elementos de horda. Né? Agora, né, os elementos de horda constituídos como instinto criam ou constituem esses agregados que a gente vê na TV, de sujeitos que matam como se estivessem comprando no mercado, de sujeitos que matam como se tivessem ido à padaria comprar pão. Quer dizer, o Bauman fala disso, a superficialidade e a dificuldade de sobrevivência na pós-modernidade, e nós estamos vendo isso, né? Faz que num instinto de autopreservação, o sujeito tenha que eliminar. Ele decide eliminar. E aí ele encontra outros que, tomados pelo instinto de autopreservação, vão se agregar para eliminar também. Isso está longe de nós, isso é coisa da carochinha, não é, gente? Nós, por vezes, falamos com concepções de instinto de horda. Agora, além de falarmos, né, nós temos que tomar cuidado, porque às vezes nós naturalizamos, né? Foi só uma piada. Sim, mas você contou a piada para a pessoa errada, porque a pessoa já tem um histórico de negação. E se eu fosse avançar nisso ainda, né, o próprio Freud diz que esses grupos agregados com instinto de ordem e de extermínio, geralmente são pessoas que, né, veem na projeção do grupo negro, na projeção do grupo
homossexual, na projeção do grupo nordestino, na projeção das gordinhas, né? Na projeção daqueles sujeitos que eles entendem que tem que serem eliminados, históricos mal resolvidos, né? Históricos mal resolvidos. Que aí entraria um outro elemento extremamente interessante, que seria o enrustimento, né? Descobriu-se numa pesquisa em 96 que, né, um participante de uma horda de extermínio negro, né, tinha mãe e pai brancos, né, mas na investigação psiquiátrica descobriu-se que a bisavó era negra e que a família toda escondia essa identidade negra porque o que veio depois era a pele branca. Então nós temos que cuidar muito o que dizemos e o que fazemos, porque a sociedade como está um passo, a gente tem que discutir isso, é o contemporâneo, do elemento da ordem. Como a gente reverte isto? Bom, eu vou chover no molhado, né? Tentando se autopoliciar, né? E tentando pensar o seguinte, onde a vida exige-se respeito. Eu não estou ali para dizer se gosto ou não gosto. Eu estou ali para dizer que, como humano, ele tem o direito de existir tanto quanto eu. E não cabe a mim, como senhor da verdade plena, apontar o dedo cá, lá ou acolá. Até porque, vamos combinar, né? Tem muita gente no armário vivendo em Nárnia. Que a hora que Nárnia resolver fechar as portas do armário e empurrar todo mundo para fora, Deus Nosso Senhor, né? Então é preciso que a gente se autopolicie. É preciso que a gente tenha autocrítica. Eu venho dizendo isso desde as primeiras sessões. As pessoas perderam a autocrítica. Elas dizem o que querem, do jeito que querem, e aí elas não entendem que tem criança absorvendo isso, que tem gente que já tem tendência, né, a agressão ouvindo isso, né? E que isso vai se hospedando na subjetividade do sujeito e daqui a pouco o que era só violência se constitui na naturalização do instinto da ordem. Então eu peço para vocês, né, nesse vídeo onde eu só faço um recorte porque foi me pedido por mais de 30 pessoas, fale sobre o instinto da horda. O que é o instinto da horda? O instinto da horda nada mais é do que pessoas que mentalmente constituem prazer em exterminar. Constituem prazer em acabar com grupos que eles entendem que não têm o direito de existir, né? Por isso termino com a frase que comecei do nosso saudoso Rubem Alves. Quem não tem jardins por dentro, não tem jardins por fora. E nem passeia por eles. Um beijo grande e fiquem bem.